A paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé para mais um culto de ensino da quarta-feira, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: tudo, só um minutinho. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Amém? E também que a gente deve guardar o nosso coração, né, de toda a raiva, a dúvida, né, o medo, né, que muitas das vezes quando vem um pensamento mal a gente já toma aquele pânico, né, já vem logo, né, uns pensamentos maus, né, da nossa boca sai coisas que não devemos falar, né. Então em Mateus 15, capítulo 18 diz assim: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O 19 diz assim, Mateus 15, 19. Porque do coração procede os maus pensamentos de morte. Então, que a partir de hoje, nós temos que tomar muito cuidado no que nós pensamos, no que nós falamos, porque da nossa boca saem palavras tanto de morte como de vida. É muito importante a gente pensar antes que saia pela boca, porque depois que saiu, é só orando a Deus mesmo, né? Então, que nós possamos cuidar disso, né? Cuidar mesmo, tomar cuidado do que sai da nossa boca, o que vem nos nossos pensamentos, porque muitas das vezes vem para nos deixar mais para baixo, para nos deixar fraco. E o Senhor não quer nós fracos, quer nós fortes, porque Ele está do nosso lado todos os tempos, né? Para nos fortificar, para nos dar palavras de vida e não de morte. Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Porque de nós nada podemos, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós colocamos, Senhor, nossos pensamentos, tudo que sai da nossa boca, Senhor, em Tuas mãos, o nosso coração. Que o Senhor venha esquadrilhar o nosso coração, Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti, de tudo aquilo que quer nos deixar tristes, mal, magoados, fracos, ó Deus, com medo, com tristeza, com dúvida, Pai. Que o Senhor venha esquadrilhar o nosso coração, os nossos pensamentos e muito mais o que falamos, ó Deus. Que o Senhor venha guardar a nossa boca, nosso coração, Senhor, os nossos pensamentos, que o Senhor venha em nome de Jesus nos ajudar, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que tudo a gente deve pedir. Então nós pedimos a Deus, Te entregamos o nosso pensar, o nosso falar e o nosso coração, em nome de Jesus, em Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Deus é grande em poder e majestade. Ele está aqui tocando nossas vidas. Ele está aqui olhando você, o que você está fazendo e o que nós estamos pensando. Esse Deus sonda. Aleluia. Ele é grande em poder e majestade. E aquele que está feliz, grite amém. Aleluia. Esse é o Senhor do nosso Deus. Aleluia. E vem para Te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para Te salvar. Glória a Deus, glorifica o nome dEle, aleluia. Ele vem para salvar, amém? Glória a Deus. Cante conosco, Ele vem para salvar. Ele vem para Te salvar. Ele vem para Te salvar. Diga ao cansado,
o teu Senhor virá, e Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, toda honra a ti, Senhor. Colocamos no teu altar, aleluia, nosso louvor, nossa adoração. Digno, digno é o Senhor. Digno de adoração, de louvor. Digno de gratidão. Obrigado, Espírito do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas misericórdias estendidas, derramadas. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Tu és Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Entregamos a Ti, Senhor, as ansiedades dos corações, as inquietações, as preocupações, nós entregamos diante de Ti. O irmão que está enfermo, a irmã que está enferma, coloca as Tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, Espírito do Senhor, colocamos, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, na Santa Casa, nas santas casas, nas clínicas, aqueles que estão carecendo, meu Deus, de uma palavra de poder ali, que recebam cada vida, Senhor. Tu conheces cada coração. Irmão Padilha, meu Deus, tem misericórdia. Irmão Oscar, irmão Antônio, tenha misericórdia. O Alex, coloca as tuas mãos, Senhor. Irmão Ludorval, coloca as tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmão Tony, coloca as tuas mãos. A Lídia, coloca o Vanderlei, Senhor. Colocamos diante de Ti todos os irmãos que estão enfermos, doentes. Está repreendido esse espírito de enfermidade em nome de Jesus. Sai dessa vida. Você que está doente aí, está aí sentindo alguma coisa, coloca a mão aí no coração. Coloca a mão aí. E o poder do Espírito de Deus venha sobre a tua vida agora. Que o poder do Espírito do Senhor, em nome de Jesus, venha curando, porque Ele já levou as enfermidades, já carregou sobre si as enfermidades. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar essas vidas diante de Ti. Apresentar o Gabriel diante de Ti, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Que todo emocional possa ser restabelecido para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, colocamos cada família aqui, Senhor, cada vida. Não aceitamos a enfermidade, porque o Senhor carregou na cruz do Calvário. Então nós lutamos, ela é teimosa, mas em nome de Jesus nós queremos declarar a libertação, a cura. Ela é teimosa, mas o poder de Deus é maior, aleluia. O poder do Espírito de Deus é maior. Glória a Deus em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Queremos declarar essa cura. Queremos declarar essa cura. Queremos declarar a cura. Receba essa cura em nome de Jesus. O Senhor já levou as enfermidades. Receba em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Quem crê? Quem acredita, aleluia. Glória a Deus, eu creio. Eu creio nas portas abertas. Eu creio na vitória do irmão. Aleluia. Porque o Senhor veio para salvar, amém? Ele veio. Aleluia. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá.
Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Entregamos a ti, Senhor. Entregamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus queridos. Glória a Deus. A Marilda se prepara para louvar o Senhor na hora da oferta. Não tem problema, pode vir. O que nós temos para essa semana? Sexta-feira, às 18 horas, tem oração aqui na igreja. Às 18h30, estamos lá no Horebe, Monte Rebojão, Monte de Deus, orando. Às 18h30, lá no Rebojão. Domingo, 9h30 da manhã. Domingo, 5 da tarde. Domingo, 7 da noite. Nós temos o culto de ceia do Senhor. Então, meu irmão, não esquece de trazer o seu quilo também, a oferta, né, de mantimentos, para a gente continuar fazendo as cestas básicas. Graças a Deus, os irmãos têm colaborado. Não esquece não que, né, e quem não está trazendo, vamos embora, gente. Deus é bom. Amém, aleluia? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, meu querido, domingo, Santa Ceia, 9h30 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Pega a sua oferta aí, o seu dízimo, você que veio aqui conosco, presencialmente aqui, você que está conosco aí também nas mídias, pega a sua oferta, o seu dízimo, a nossa agência 0121 da Caixa Econômica Federal, aí também a conta 3714, dígito 4, pega a sua oferta, pega o seu dízimo, com alegria no coração, vamos ofertar para a glória do Senhor também. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Fred, cadê a mulher, Fred? Minha dupla aqui, cadê? Então você mesmo, Fred, você que vai cantar aqui. Glória a Deus, aleluia. A Ju, então, Ju, era ela hoje, é você? Era, nós duas hoje. Você ensaiou, Ju? Vai sem ensaiar mesmo. Glória a Deus. Pega a sua oferta, meu querido. Pega o seu dízimo. Vamos louvar ao Senhor com canto. Cumprimento a igreja com a céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. As ondas estão balançando o barquinho. E o Senhor está dizendo, sossegai, amém? Convosco estou, Ele está conosco, amém? Aleluia? Sossegai, sossegai. Glória a Deus. Senhor, abençoe os ofertantes, dizimistas. Abençoe a igreja, o povo de Deus. Seja abençoado mesmo, fortalecido pelo Senhor. Te agradecemos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Glória a Deus, maravilha. Vamos ver Apocalipse. Aliás, depois a gente lê o Apocalipse. Vamos no Esdras. Vamos lá no Esdras. Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Esdras. Amém? Aleluia. Glória
Glória. Esdras. Esdras, capítulo 1 de Esdras. Esdras 1. Está na mão? Sim? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual proclamou por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, que o seu Deus seja com ele, e vá a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Amém, aleluia! Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, com bens e com gados, fora as dádivas voluntárias, para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Amém! Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa fazer uma grande obra, falar no meu e falar nos nossos corações, que o nome dele seja honrado. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Meus amados, nós estamos falando sobre... O que nós estamos falando? Estamos falando sobre a grandeza de Cristo, amém? Então eu quero dizer para você que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. E nós estamos falando, meu irmão, que tudo é em torno de Cristo. Quando o Senhor Jesus falava com os judeus, e falava uma coisa aqui, outra ali, em João no capítulo 5, o Senhor disse para os queridos, né, que estavam indo contra ele, no Evangelho de João, o pessoal que não estava crendo em Jesus, não estava aceitando o que Jesus falava, o que Jesus fazia. No Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus começou a ser perseguido. No capítulo 5, no verso 18, está escrito: por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas você vê, Jesus falava que Deus era o Pai dele, e os judeus, fariseus ali, saduceus, queriam falar que ele era um herege, queria acabar com a vida dele, procurar matar ele. Aí, Jesus vai falando, né, do relacionamento dele com o Pai, falando várias coisas. Aí quando chega no verso 37, o Senhor diz assim: e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, tampouco vistes a sua forma. Olha aqui de mim agora aqui. Aqui Jesus falou para eles: vocês nunca viram a voz dele, e nunca viram como ele é. Olha que ousadia de Jesus, né? Vocês nunca viram a forma dele. Verso 38. E a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vocês não acreditam em mim. Aí Jesus vai falar, examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha Jesus, o próprio Jesus falando que as Escrituras testificam dele. Quando Jesus estava falando isso, ele se referia ao Antigo Testamento. Fala comigo assim, quando Jesus falou isso, ele se referia ao Antigo Testamento.
Então ele está falando que as Escrituras no Antigo Testamento falam dele. Amém? Aleluia. Examinai as Escrituras. Gente, examina as Escrituras. Porque pensais ter nela a vida eterna, não é isso? Então, são elas que falam de mim. Mas vocês não querem vir a mim. E essa Escritura que vocês lêem lá, ela fala de mim. Vocês não querem ter vida eterna? Então ela fala de mim. Se vocês vierem a mim, né? Vocês vão ter vida. Essa vida eterna aí, amém? Vocês não estão crendo, não estão vindo em mim. Então, quando eu estou falando para vocês aqui, né? Quando a gente está falando que as Escrituras testificam dele, a gente está falando, meu irmão, né? Todos os livros da Bíblia, nós já falamos do livro do Gênesis. Gênesis, Jesus é o que mesmo? E tem outras coisas mais, viu, gente? Não pensa que é só a semente, não. Tem muita coisa lá. Mas se for colocar tudo, a gente fica aqui um mês inteiro falando de quem Jesus é, só no livro do Gênesis. Né? No Êxodo, Jesus é o quê? Cordeiro. Também tem outras coisas lá. No Êxodo, para você ter ideia. No Êxodo, depois que ele é no tabernáculo, ele é quase tudo no tabernáculo. O tabernáculo fala de Jesus. A prata do tabernáculo fala da redenção. Olha que coisa. O azul da divindade, o branco da pureza, a pia da palavra, a entrada do santuário, lá, a entrada do tabernáculo, o caminho para chegar até Deus, o caminho é Cristo. O holocausto feito ali na porta, o sacrifício feito na porta, é a morte de Jesus na cruz do Calvário, para que eu tenha acesso até a presença de Deus. Mas para entrar lá, eu tenho que lavar a mão na pia. Na pia, está do lado de fora, no pátio. Tem uma água ali que o sacerdote tinha que lavar. Porque ele tem que se lavar na palavra. A água é a palavra, amém? Aí você entra lá. Entra no primeiro, na primeira parte, iluminado pelo candelabro, a iluminação do Espírito Santo. Glória a Deus. Os pães da proposição é a presença do Senhor. E os pães também representando ali o alimento do Senhor para todo o povo de Israel. Os 12 pães. Depois tem o altar de incenso, as orações, entrar na presença do Senhor, né? As orações, se inclinar diante do Senhor. E para entrar na presença do Senhor tem um véu muito grosso, então o véu precisava ser rasgado. Ninguém pode entrar sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, sangue que morreu lá na porta, o sangue é colocado por baixo ali, colocado no propiciatório, no outro lugar. E balança o incensário até a casa ficar cheia da nuvem, do incenso. Por quê? Porque o Senhor vai aparecer ali, entre os querubins, amém? Aleluia? Então é maravilhoso demais, irmão. Só o Êxodo fala o tabernáculo inteiro. Lá no Êxodo 40, lá que ele fala, quando o tabernáculo foi levantado, a coluna de nuvem ficou em cima do tabernáculo de dia e de fogo à noite. E quando a coluna levantava, o povo desarmava o acampamento para seguir a coluna de fogo à noite, e de dia a coluna de nuvem, a nuvem. Então, a presença do Espírito Santo, o Senhor Jesus dirigindo a igreja. Amém? Glória a Deus. Então aí, só no Êxodo, Jesus é muita coisa. Na verdade, ele é tudo, né, irmão? Amém? Números também, o Senhor, Deuteronômio, Josué. O que Jesus é em Josué mesmo? Juízes, o Senhor é o quê? Maravilha. Ruth, ele é o quê? É o parente chegado. Oh, glória. Ele se fez homem. 1 Samuel. Nosso sumo sacerdote. Lembra que nós falamos? Nós podemos entrar na presença do Senhor hoje, porque Ele se tornou nosso sumo sacerdote. Ele mudou toda a lei. Se tivesse na lei de Moisés, Jesus não poderia ser sumo sacerdote. Mas você vê, irmão, como é que pode? Como é que eu vou guardar a lei de Moisés? Se a gente estiver na lei de Moisés, Jesus não podia ser sumo sacerdote. Na lei de Moisés, só a tribo de Levi, descendente de Arão. Jesus é da tribo de Judá. Então Jesus mudou toda a lei. Não é a lei de Moisés mais, é a lei de Cristo. Não tem mais o que ficar na lei.
Segundo Samuel, da descendência de Davi. Lembra que nós falamos? Sim ou não? Aí, primeiro e segundo Reis, nós falamos que ele é rei dos reis. Glória a Deus. Primeiro e segundo Crônicas, nós falamos que ele é sacerdote e rei. O profeta eu vou falar mais para frente. Que o profeta é fogo. Vamos ter que falar de profecia. Se prepara para falar de profecia, de profeta. Tem profeta hoje? Tem profecia? Como é que faz? Isso aí não vamos falar daqui uns dias, viu? Fica esperto aí. Interessante, hein? Mas hoje nós vamos falar aqui do livro de Esdras. O Senhor é o nosso restaurador. Amém? O Senhor é o nosso restaurador. Fala comigo no livro de Esdras. O Senhor é o restaurador. É o que restaura o templo, o culto. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Agora vamos lá para frente, irmãos. Lá no, não lembro agora, 58 eu acho. 58, né? Isso. A gente ganhar um tempinho aqui, que a hora voa, né, irmão? Isso aqui, deixa os irmãos, nossa parte técnica, adiantar lá. Então, meus queridos, maravilha, muito bom. Esdras, o escriba, o sacerdote Esdras. Maravilha. Glória. Jesus, nosso restaurador. O nome Esdras significa auxílio, ajuda ou socorro. De acordo com a tradição, foi ele que reuniu todos os livros do Antigo Testamento em uma só obra, com 39 livros. Estabeleceu a liturgia, fundamentou o culto em Jerusalém. Fica muito claro em seu procedimento que ele amava profundamente as Sagradas Escrituras. Esdras, provavelmente, a tradição diz que Esdras pegou os livros e fez a compilação assim. Não, esses são os livros, separou os livros. Interessante você saber, quando a gente lê, por exemplo, você vê assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, está numa ordem praticamente, quase que numa ordem. Não está bem em ordem, mas está quase. Porque o livro de Gênesis, depois vem o Êxodo. No Êxodo, Números, no Êxodo, Números, no Êxodo e no Números, que é quando o povo de Israel saiu do Egito, no Êxodo, e no Números, que é as peregrinações, as caminhadas do povo pelo deserto. Aí o Levítico, Gênesis, Êxodo, o Levítico e o Deuteronômio, na verdade, eles estão quase que dentro do Números, porque o Deuteronômio é uma repetição de tudo, é Moisés relatando tudo que aconteceu antes de morrer. Então, o livro de Deuteronômio é Moisés reuniu o povo e vai relatar tudo que aconteceu, desde o Gênesis, né, um pouco do Gênesis, depois do Êxodo, vai contar toda a história. Isso Deuteronômio. E o livro de Levítico, o Levítico é um livro que mostra como que um Deus todo-poderoso e santo deve ser adorado. Esse é o livro de Levítico. Então, já que no livro de Êxodo, eles saíram do Egito, e continua ali no livro de Números, as peregrinações, os lugares por onde eles caminharam. O livro de Levítico vai mostrar como que um pecador deve se aproximar de um Deus santo para adorar Ele. Então, por isso que o livro de Levítico tem muito sacrifício. Fala de sacrifício disso, sacrifício daquilo, oferta não sei do quê, oferta não sei do quê. Por quê? Porque Moisés está mostrando, Deus mostrou para Moisés como que o povo deve se aproximar dele, como que os sacerdotes devem proceder durante a caminhada do deserto, e principalmente diante do tabernáculo. Então o livro de Levítico é para ensinar isso. Está entendendo? Então os Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem então o Josué. O Josué assumiu o lugar de Moisés. E Josué coloca o povo na terra prometida. Aí vem o livro de Juízes, então até aí está numa ordem. Aí o livro de Ruth, que está dentro do livro de Juízes. Aí vem o 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis.
O 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, você vê que parece que está numa linha, na sequência. Aí você fala, pera, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Para aí. 1 Crônicas, 2 Crônicas, ele praticamente repete 2 Samuel e Reis. Por quê? Porque o 1 Crônicas e 2 Crônicas, tudo indica que foi Esdras. Esdras. Quem escreveu 1 Crônicas e 2 Crônicas. Tudo indica que foi ele. Muito tempo depois que ele escreveu isso. Lá depois que o povo foi para a Babilônia. Pensa bem, o povo saiu do Egito, no tempo ali de Josué, né, do Samuel, Davi. Então tá bom, tá indo numa sequência. Aí quando termina o rei lá, Zedequias, Jeoiaquim, que foram levados para a Babilônia. Foram levados para a Babilônia. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. E a Jerusalém foi destruído. Foi tudo destruído. O templo foi destruído. Já que eu vou voltar de novo. Calma aí, eu estou indo na história e vou voltar de novo, para vocês entenderem mesmo. E o que acontece? O templo foi destruído. Ficaram 70 anos na Babilônia. Depois o rei Ciro, que eu li no começo aqui, deu ordem, então, quem quiser voltar para reconstruir e tal. Depois de 70 anos na Babilônia, eles voltam para reconstruir. Então, espera aí, uma geração está vindo após outra. Uma geração está vindo após outra. Então, quando eles ficaram 70 anos na Babilônia, voltaram, tinha alguns velhinhos que foram também, que viram o templo de Salomão, mas um grupo pequeno. E a maioria não viu o templo de Salomão, porque eram bebês ou nasceram depois. Então, quando Esdras está em Jerusalém, ele vai restaurar o culto a Deus e ensinar a nova geração quem é o Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu com os pais deles, com os avós. Então, por isso que ele vai escrever 1 Crônicas, 2 Crônicas, para dar uma geral para eles entender o que Deus fez lá atrás com os reis e tal, para eles pegarem dali. Então tinha o rei Davi, Salomão, entendi, para aquelas crianças. Olha a importância de ensinar nossos filhos, irmãos, de trazer para a escola bíblica, quando abrir a escola bíblica. Olha a importância, porque de repente a gente acha que eles já sabem, não sabe, irmão. Se não ensinar, não sabe. Aí quem vai ensinar? Alguns professores aí, infelizmente, de algumas escolas, a cabecinha não está muito legal, não. Começa a ensinar coisas que não deve. E a gente não ensina, eles vão aprender por outro lado, outras coisas. Então a gente tem que ir passando o bastão. O pastor Sérgio já passou o bastão faz tempo, mas, né? Tem que passar o bastão. Olha o neto dele ali, amém? Levanta a mão, fiel. Olha o pastor Sérgio passando o bastão. Olha, ensinando, né? Eu digo no sentido de ensinar. Porque para ele, a família dele, não só ele, tem outros também lá, tem o Tu, tem a turminha lá. Mas ele está aí, então vai passando para ele poder passar para outra turma. Né? Aqui, ali, a Cueica ali. A outra lá. Então tem que passar, os pais têm que passar para eles. Porque os pais estão ficando velhos também, já está. Entendeu? Vai passando. Entendeu? É assim que funciona. Nós temos que passar, senão fica. Aí, Creito. Mais de 40 anos já, irmão. Aí você vê. Mais de 40, o Creitão. Tem que passar para o Thales. E o Thales, você não vai batizar depois, Thales. Eu vou batizar o Thales. Vou batizar no final do ano, no começo do ano que vem, vou batizar o Thales. Vai batizar, Thales? No final do ano ou no começo do ano que vem, viu? Tá bom? Aí, ele já está querendo batizar. Falou para o Creito lá. Falei, o Creito, você... Não falei nada. Ele que... Falei, isso, glória a Deus. É o Mateuzinho, é o Mateus lá. Olha lá, o Mateus. Benção aí, Mateus. Aí, meu irmão, o pai dele passou bastão para ele. O pai foi para a glória, o filho não foi ainda. O pai falou, filho, cuida lá para mim lá. Faz lá. Aí, assim que funciona, amém? Então, o que aconteceu? Quando o povo voltou para Jerusalém para reconstruir o templo, era uma turma nova. Por isso, então, que 1 Crônicas, 2 Crônicas, repete. Porque você está lendo lá, você fala, mas engraçado, já li essa história lá atrás. Pois é, irmão, é que ele está explicando para a turma nova. Tem que ter paciência. Às vezes você falou uma coisa lá que é um pouco diferente, o jeito de falar. É claro, você consegue repetir.
a mesma coisa 100% do jeito que você falou para o fulano lá. Você não vai repetir 100% com as mesmas palavras, mas a essência, o essencial você fala. Vai contar a mesma história certinho. A gente não lembra as mesmas palavras, mas a história a gente lembra. Não é verdade? Se você chamar você para contar a história que como que Jesus morreu na cruz, você vai contar. Aí se você for lá fora, 15 minutos depois chamado de você falar, conta de novo a história. Você vai contar a mesma história, mas vai mudar palavras. Você não vai conseguir repetir as mesmas palavras, não tem como. Tem jeito. Mas a essência é a mesma. Amém? Aleluia? Então vamos lá. Vamos continuar aqui com o livro de Esdras, o sacerdote escriba, descreve, olha que coisa linda. O livro de Esdras descreve o cumprimento. Presta atenção, gente, o cumprimento da promessa de restauração feita por Deus em Jeremias 29, 10 ao 14, no que se refere ao retorno do povo depois de longos 70 anos de cativeiro. Então, o livro de Jeremias, por isso que é importante, se a gente pegar aqui, o livro de Jeremias, segura o livro de Esdras na mão aí, pega o livro de Esdras, abre no livro de Esdras e no livro de Jeremias, faça favor, livro de Esdras e Jeremias, nosso irmão Jerema. É intimidade, irmão, intimidade. Isso não é para todo mundo, não. Isso aí só vai para poucos, isso aí para poucos. Nosso irmão Jerema, que está esperando na glória. Amém? Jereminha. Olha aí, se você pegar Jeremias 29, pega o Jeremias 29 e o Esdras. Fica tranquilo que não vai dar parafuso na sua cabeça, não. Vai entendendo. Amém? Aleluia! Ó, o livro de Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias. Vou esperar o Frederico abrir. Velho é uma coisa que eu vou falar para você, viu? Cadê o óculos, velho? Ei, velhinho. Ju, tem que ajudar. Ô, Ju, velhinho aí tá. Como é que faz, Ju? Como é que você aguenta esse velhinho lá, Ju? Não é fácil, não, né, Ju? Não é não, Ju? Ô, pai. Irmãos, ó, presta atenção. Jeremias, a história de Jeremias é antes da história de Esdras. Ó. O Esdras não está antes aí? Na Bíblia? Então, mas a história de Jeremias é antes do Esdras. Tá? Para você entender. A Bíblia não está em ordem cronológica, 100%. Ela está em ordem de assuntos. Ela está por assuntos. Então, Jeremias, a história do livro de Jeremias é antes da história do livro de Esdras. O livro de Esdras vai contar a história, atenção, depois do cativeiro, do exílio na Babilônia. Quando eu falo exílio na Babilônia, significa depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo para a Babilônia. 70 anos depois que eles estão na Babilônia. Olha bem o que eu vou te falar ainda. Vamos ver se você consegue raciocinar. Ó, 70 anos depois que eles estão na Babilônia, Esdras vai começar a narrar o capítulo 1. Só que Esdras não vai narrar o capítulo 1 estando vivo ali 70 anos depois, porque Esdras vai nascer ainda mais depois ainda. O livro de Esdras, na verdade, Esdras mesmo, quando Esdras vai para Jerusalém, Esdras vai narrar a ida dele para Jerusalém no capítulo 7 em diante. Então presta atenção, ó. Esdras vai narrar a ida dele para Jerusalém a partir do capítulo 7. Mas como que ele escreve o capítulo 1? Então, quando Esdras escreve o capítulo 1, Esdras não é vivo. Esdras não está vivo. Esdras ainda vai nascer ainda. Ele nasce e depois ele cresce, aprende a palavra, ele vai escrever o capítulo 1. Que é esse? É o Esdrinha, hein? Fala comigo, esse Esdrinha, hein? Fala para ele. Fala, irmão, esse Esdrinha, hein? Ele vai narrar a história, mas ele não participa do capítulo 1. Ele não participa do capítulo 1. Para você ter uma ideia, entre o capítulo 6 e o capítulo 7,
tem 50 anos de história. Entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7, tem em torno de 50 anos e não está escrito no livro de Esdras. Sabe onde está escrito a história? No livro de Esther. Ô, pastor, o senhor deixou doido. Entre o capítulo 6 e o 7 de Esdras está a história de Esther. Aí então, a história de Esther, só entre o capítulo 6 e 7 tem 50 anos, imagina. O Esdras não tem, meu irmão, o Esdras não tem 100 anos, para com isso. Quando ele vai para Jerusalém, ele é um homem talvez de 40 anos, 50 anos por aí, 60 no máximo. Mas olha bem, Jeremias então viveu antes do povo ir para a Babilônia. Olha o que ele escreveu em Jeremias 29, verso 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Olha aqui em mim, para você não continuar lendo. Ele vai mandar uma carta, Jeremias vai mandar uma carta para o povo que foi levado para a Babilônia. Jeremias vai mandar uma carta para o povo que foi levado para a Babilônia. Olha o que ele manda, olha o que Jeremias manda na carta, ó. No verso 2, depois que saíram o rei Jeconias, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artífices e os ferreiros. Olha lá, veio pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo, olha a carta agora, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela, a cidade, prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Olha agora, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Não deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, estou lendo Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, olha a carta, irmão, na carta, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, a Jerusalém no caso. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Vós me buscareis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia, glória a Deus. Então, meu querido, olha bem que coisa linda. Jeremias está falando antes, que coisa, hein? Isso aqui é profeta, não é essa porcariada que a gente vê por aí, não. Ah, Deus me livre e guarde. Irmãozinho correndo atrás de profeta. Ah, para com isso. Que profeta, o cara falar que mandar uma carta, escrever na carta. Vocês vão ficar 70 anos aí na Babilônia. Aí você tem uma ideia. Ele explica por quê, né? Não dá para a gente ler tudo aqui, irmão. Ele explica por quê ainda que eles foram levados para a Babilônia. Ele já sabe, porque eles fizeram loucura. Olha o que eles fizeram. Você quer saber por que eles foram levados para a Babilônia? Então vamos lá, então.
verso 15. Vocês dizem, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Mas assim, estou em Jeremias 29, 15. Vós dizeis, o Senhor vos levantou profeta em Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade. Quer dizer, pessoas que estavam ali ainda, em Jerusalém, e o rei que estava ali. O último rei que estava ali, que seria levado. Vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e os farei como a figos podres, que não se podem comer, de ruins que são. Quando o cara é ruim, quando Deus pega pesado também, Deus pega, viu, irmão? Verso 18. Eu os perseguirei com a espada, com a fome, com a peste. Os farei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, assobio e vergonha, entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Por quê? Pois não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutaste, diz o Senhor. Que pesado, irmão. Vós, portanto, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Tudo está na carta, irmão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Por causa deles, todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, usarão essa maldição. O Senhor te faça como a Zedequias e Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Olha o que Deus falou. Vocês vão ver o que vai acontecer com esses reis aí, que estão mentindo aqui. Vai ser assado no fogo na Babilônia. Vocês vão falar assim, eu vou lançar uma maldição sobre vocês, que Deus faça com você o que ele fez com os reis Zedequias, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Pois fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de teus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Ai. Então não é brincadeira, irmão. Então Jeremias vai mandar carta para o pessoal que está lá na Babilônia. Uma carta, olha que nem para de ler agora, aí deu vontade de ler, né? Vai ler na sua casa agora. Agora não é hora de ler, não. Agora é hora do culto. Não é gostoso a Bíblia, irmão? A Bíblia é uma delícia. Quando você vai entendendo ela, é gostoso. Então o que acontece? O que Esdras vai fazer, Esdras vai contar lá no livro dele, é o cumprimento do que Jeremias havia dito. Então você vê que nós lemos lá no Esdras 1, olha o Esdras 1, olha Esdras 1 agora, Esdras 1 de novo, vamos lá, para você entender, irmão. Esdras 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual proclamou por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem há entre vós, de todo o seu povo, que o seu Deus seja com ele, e vá a Jerusalém. Está vendo? Ele está falando, o rei aqui está falando, que as pessoas estão fora de Jerusalém. O rei está dando ordem, que vá a Jerusalém, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar, o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gado, fora as dádivas voluntárias, para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então, quando Jeremias manda a carta, é para eles ficar 70 anos lá. Quando passam os 70 anos, Esdras escreve, para que se cumprisse a palavra dita pelo profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito do Ciro, rei da Pérsia. Por que é Ciro, rei da Pérsia agora? Não é Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor perdeu a batalha para Ciro da Pérsia, e Ciro se tornou o poderoso império depois de Babilônia. Quando o império persa tomou conta de tudo, Ciro então resolveu
fazer com que os judeus que estavam em Babilônia, agora sob o domínio de Ciro, rei da Pérsia, ele falou, não, eu vou permitir que esses judeus voltem, quem quiser voltar para Jerusalém. Mal sabia ele que ele estava falando aquilo, porque Deus estava despertando o coração dele, também para se cumprir a profecia de Jeremias. Porque o nosso Deus é poderoso para isso, amém? Aleluia. Foi Deus, o Ciro, rei da Pérsia, andando no meio do povo. Quem é esse povo? Esse povo é judeu, que ficou sabendo da história. E o Ciro era um cara legal nesse sentido. Falou, vou mandar esse povo embora. Quem quiser voltar, pode voltar. Passa aí. Deus movendo o espírito de Ciro. E ao mesmo tempo cumprindo a profecia de Jeremias. Amém? Glória a Deus. É o nosso Deus, irmão. Olha então, rapidamente agora. Quando o povo estava em Jerusalém, no tempo de Jeremias ali, o povo estava em Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia em 3 períodos. Ele foi levado, em 3 levas. No ano 606 a.C., os jovens nobres de Judá, incluindo Daniel e seus amigos. Quando você lê a história de Daniel, Daniel não está lá com seus amigos, Daniel está onde? Babilônia. Daniel foi para a Babilônia, novinho, moço. Vê lá no capítulo 1. Estava entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre os jovens. Está lá, capítulo 1 de Daniel. Aí, no ano 597, mais de 11 mil pessoas, entre eles o profeta Ezequiel. Então, segundo momento. Aí na terceira leva, 586, todo o restante de Judá, menos Jeremias e os mais pobres. Jeremias não foi levado para a Babilônia. Jeremias ficou. Os pobres, miseráveis, ficaram em Jerusalém, não foram levados. E se você ler o livro de Jeremias, você vai ver lá, Jeremias sofreu muito em Jerusalém, porque ele falava a verdade e o povo não gostava do que ele falava. Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, morreu muita gente. E ele levou o povo, do jeito que vocês estão vendo ali, para a Babilônia. Mas a Bíblia fala que o capitão general chegou em Jeremias e falou para Jeremias, porque ele tinha a ordem do rei para falar para Jeremias o seguinte, Jeremias podia morrer também ou ser levado. Ele falou para Jeremias assim, meu senhor mandou dizer, o que você quer? Você quer ficar aqui na terra? Você quer ir para a Babilônia? O que você falar está falado. Você fica em paz aí, senão não vamos mexer com você não. Por quê? Porque com certeza Nabucodonosor ficou sabendo das profecias de Jeremias. O rei da Babilônia ficou sabendo das profecias de Jeremias. E quais profecias que Jeremias profetizava no meio dos judeus? Profetizava assim, põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, porque Nabucodonosor vai vir e vai tomar conta de tudo. Chegou no momento que, como o povo não colocou a casa em ordem, não se arrependeu, Jeremias passou a dizer assim, não resistam a Nabucodonosor, porque ele vai vencer mesmo. Então aí os judeus colocaram ele na cisterna, quase mataram Jeremias, quase acabaram com a vida dele. Por isso que tem lamentações de Jeremias também. Porque ele falava a verdade, os outros profetas mentiam, falavam coisa boa, e Jeremias falava a verdade. Então quando Nabucodonosor veio, matou muita gente, e levou muita gente, ele falou para Jeremias, você é nota 10. Você quer ficar? Ele falou, quero ficar. Então fica aqui, você com mais a turma aí, fica aí. Então Jeremias não foi levado para a Babilônia, porque ele não quis. Isso está escrito na Bíblia, irmão. Tá? Não estou inventando, não. É que se eu for lá, não vou falar o que eu tenho de falar aqui. Vamos mudar. Agora, depois que eles estavam na Babilônia, passaram 70 anos. 70 anos na Babilônia. Aí eles vão voltar também, de maneira bastante semelhante, ocorreu a restauração deles à sua terra natal. Também foi em 3 levas. Eles vão voltar agora já. Então presta atenção. Daqui 606, foi a primeira vez que eles foram levados para a Babilônia, passaram 70 anos. 70 anos, irmão. Em Babilônia. Exatamente, 70 anos. Em 536, 606 para 536 dá quantos anos? 70 anos. Daqui a pouco eu vou explicar, tem gente que não está entendendo. O tempo não está diminuindo? Não está diminuindo? Então, é porque vai chegar no ano 1 antes de Cristo. Depois no ano 1 depois de Cristo. Então o tempo está vindo diminuindo. Por isso que quando eu falo assim, eu estou no ano 600. Se eu estivesse no ano 600 antes de Cristo, se eu estivesse lá, eu não ia falar, eu não ia dizer lá. Se eu estivesse lá, nós estivéssemos lá, a gente não ia falar assim lá, gente, então no ano 600 antes de Cristo. A gente não ia falar isso. Depende de qual país a gente estaria vivendo. Se tivesse, por exemplo,
em Roma, a cidade de Roma foi construída no ano 753 a.C. Então, se eu estivesse no ano 600 a.C., eu ia falar assim, se eu estivesse em Roma, eu ia falar assim, ó, nós estamos no ano 153. Quem conseguiu entender o raciocínio aí? Entendeu nada, para com isso. Entendeu nada. Quem que entendeu o que eu falei? Vamos lá. Se a gente estivesse hoje no ano 753 a.C., a gente realmente estaria no ano 753 a.C. Se a gente estivesse no ano 600 a.C., atenção, 600 a.C., mas a gente fosse romano, em que ano nós estaríamos em Roma? Vai, fala para mim agora. A cidade de Roma nasceu, foi construída, edificada no ano 753 a.C. Então, se eu estivesse no ano 600 a.C., mas estivesse em Roma, que ano que eu estaria? Fala, Luciano, eu quero ver o Luciano. O Luciano é fera, vai. 153. Eu estaria no ano 153 do calendário romano. Já é outro calendário. Já é outro calendário. China eu não vou lá, não. Eu falei Roma, né? Luciano, será que a loira entendeu aí, não? O que você acha? Agora, quem que entendeu? Vai, levanta a mão agora. Quem entendeu agora? Depois entendeu mais uma turminha aí. Já aumentou a turminha aí. O marido está ali rindo, mas não entendeu nada também. Mas tudo bem, gente. Vamos embora. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Tá, já que eu vou mostrar o calendário ali para você, tem para você entender, já que você vai entender. Então, do ano 606 ao 536, passaram 70 anos, quando a primeira turma voltou sobre a liderança de Zorobabel. Esdras capítulo 1. Olha aí, Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. No Esdras 1, vocês concordam comigo que então o Ciro deu ordem para a turma vir, certo? Olha o capítulo 2 então agora, capítulo 2 de Esdras. Capítulo 2 de Esdras. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia. E voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias. Esse não é o Neemias lá não, outro Neemias. Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai. Mordecai também não é o mesmo também não, tá? Mispar, Bigvai, Reum e Baná. A lista dos homens do povo de Israel, 2 pontos. Ele vai falar a lista. Mas não vamos ler a lista, não. Eu quero só que você olhe aqui, no verso 2. Os quais vieram com... Quem que é? Zorobabel. Olha aqui então, olha aqui no meu nosso slide. Então, no ano 536, 70 anos depois que eles estavam na Babilônia, agora sob o domínio persa do rei Ciro, rei da Pérsia, o rei Ciro deu ordem para eles voltar. Então, quem vai voltar? A primeira turma, sob a liderança de Zorobabel e Jesua. Tá aí, todo mundo está entendendo agora, amém? Aleluia? Maravilha. Aí, o que acontece, irmãos? Olha agora para você ver aonde que Esdras entra. Presta atenção agora, hein? Olha o ano. Nós estamos no ano 536. Olha agora, a segunda turma. 457. Às vezes tem uma diferença de um ano, né? Não tem problema não, só para você entender. 457, quantos anos se passaram de 536 a 457? Vai. 89 anos? 89 anos, é isso? É isso mesmo? 79 ou 89? 46. Se fosse 436, seria 100. Então, 79? 79? Ei, caixa. Já dá prejuízo lá. Você falou 79? Ah, tá. Entendi você falar. Então já dá prejuízo não, viu? Tá certo. 79 anos. Ele falou aqui, eu entendi errado. 79 anos. Então, olha bem. Quando Esdras vai 79 anos depois que o primeiro grupo vai, depois que o primeiro grupo vai.
Por isso que eu falei para você, entre o capítulo 6 de Esdras e 7, tem em torno de 50 anos. Que quando Esdras vai depois do capítulo 7. Então, os outros capítulos têm, do 1 ao 4, tem 20 e poucos anos, 29 anos, olha você ver, nessa faixa. Então, olha aí, ó, cerca de mais de 17 mil retornaram sob a liderança de Esdras. Olha agora Neemias, quando Neemias vai, olha Neemias agora. Ó, em 444, sob a liderança de Neemias e seus auxiliares, o restante do povo foi conduzido de volta. Aí você vai entender que Esdras e Zorobabel não têm contato. Eles não têm contato um com o outro. Esdras e Zorobabel não têm, é muito tempo. Esdras e Zorobabel praticamente não aparece nenhum contato entre eles. Mas Esdras e Neemias têm contato. Você vai ver no livro de Esdras e no livro de Neemias, tem um momento que Esdras e Neemias estão juntos em Jerusalém. Vai aparecer os dois juntos em Jerusalém, Esdras e Neemias. E bate com a história, porque a diferença dos dois aqui, olha aqui, quantos anos é de 457, 444, diferença de quantos anos? 12, 13 anos aí, não é? Essa faixa, então. Então, olha bem, ó, eles voltaram nesses 3 momentos. O capítulo 1 de Esdras até o capítulo 6 é essa história aqui, ó. A história de Zorobabel e Jesua. Capítulo 1. Esdras não está lá, mas está contando a história. Amém? Aleluia? Vamos lá. Aí, aqui é só para você não se perder. A história é assim, gente. Nós estamos no ano 2021. Olha lá, 4004 antes de Cristo. 4004 antes de Cristo, olha lá, a história de Adão e Eva, depois teve a história de Noé, depois a história de Abraão, a história de Davi. Eu não coloquei ele na ordem, mas olha para você ver. Aliás, não coloquei a data, mas ó, 4004 antes de Cristo, provavelmente é a história de Adão e Eva. Depois tem a história de Noé, 1650 anos depois da história de Adão e Eva. A história de Abraão, 2000 antes de Cristo. A história de Davi, 1000 antes de Cristo. Mas está na sequência, ó. 4004, Adão e Eva. 2350, Noé. 2000, Abraão. 1500, 1400, 1500, Moisés. Ó, 1450, 1500, Moisés. 1000, Davi. 931, Salomão. Vai diminuindo, tá vendo? Eu estou falando a história na sequência, diminuindo o ano. Ó, 4004, Adão e Eva. Depois, Noé, ano 2350. Depois, no ano 2000, antes de Cristo, Abraão. No ano 1500, Moisés. Estou contando ela na sequência, diminuindo o ano. Está acompanhando, sim ou não? Entendeu? Depois de ano 1000, Davi. Ano 931, Salomão. Aí vem lá, ó, ano 606, ó, 606, 536, ó, 70 anos, do ano 606 ao 536, passaram 70 anos, Babilônia. Então o tempo está diminuindo, ó, 4004, 606, 536, Babilônia. Aí, a linha do tempo, só para você se posicionar de novo, para a gente colocar a nossa... Aí tem lá, ó, 536 antes de Cristo, a 331, o Império Medo-Persa, que veio depois de Babilônia, ó. Porque não foi Ciro, rei da Pérsia, que mandou ordem ali? Então, passaram 70 anos, Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, pelo Império de Ciro, rei da Pérsia. Então foi, depois de 70 anos, exatamente nos 70 anos, o Ciro, rei da Pérsia, que venceu Babilônia, que deu ordem para o povo voltar para Jerusalém. 70 anos depois. Amém, aleluia? Saindo foguinho aí, não está tudo certo? Aí, vamos lá. Vamos lá. Depois do Império Medo-Persa, vem o Império Grego, ó. Império Grego, ó. A Grécia dominou. A Grécia venceu o Império Medo-Persa. Então a Grécia dominou do ano 331 até o ano 168. Está vendo? Está diminuindo o tempo, ó. Depois, então, né? Estou dando um pulo. Lá na frente vai nascer Jesus, ó. Jesus
Ó, aí vem então agora, ano 1 depois de Cristo. Mudou agora, ó, ano 1 depois de Cristo. Aí vai indo até ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, ano 2021 depois de Cristo, onde nós estamos hoje. É para você se posicionar. Quando eu estou contando a história de Esdras para você aqui, eu estou contando uma história que está antes de Cristo. Aqui, ó, nesse entorno de 536, eu estou contando história antes de Cristo. A história de Jeremias aqui, ó, antes de Cristo. Porque a gente lê um versículo, não fica imaginando que foi ontem, que foi lá ali, que foi lá. Para você se posicionar. Então, essa história que nós estamos contando aqui, ó, tem mais de 2.000 anos, tem 2.500 anos no mínimo para trás aí, ó. De Esdras, Neemias aí. Tudo bem? Posso seguir? Olha do lado e fala, não pode seguir ou você já perdeu? Nem sabe mais o que é que dá. Dona Romilda, seu marido continua? Seu marido está entendendo? O que você acha? Ele está entendendo? Depois você explica para ele lá, Loio. Oi? Ele aí captou tudo ali. Tranquilo, vamos embora. Aí então, agora, olha lá, 606 a.C., 606 a.C. Tá, vou andar um pouquinho. Olha aqui, ó, 606 a.C., 536 a.C. Olha aqui, ó, o Cristo aqui, ó. 2021, estou contando a história lá atrás. Ó, 70 anos, do ano 606 a 536. Durante 70 anos eles ficaram na Babilônia. Aqui, durante esses 70 anos, é que aconteceu a história de Daniel e Ezequiel. Durante esses 70 anos, aqui estão os livros de Daniel e Ezequiel. Mas vamos lá, vamos. Ó, 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro na Babilônia. Ó, Império Babilônio, ó. Império Babilônico. Ó, aí eu coloquei aqui, ó, Ezequiel. Quer dizer, o livro de Ezequiel, ele conta a história a partir dele estar na Babilônia, quando ele está na Babilônia. Tem também o livro de Daniel, ó, Daniel e Ezequiel. Eles estão na Babilônia. Aí depois vem o Império Medo-Persa. Ó, o Império Medo-Persa. Aí lá, depois no ano 536, ó, primeiro retorno com Zorobabel. Não lembra que nós mostramos 3 retornos? Então, primeiro retorno com Zorobabel. Aí, olha lá, ó, Esdras. Ó, Esdras está contando o retorno, olha aí, ó. Esdras que conta o retorno. Aqui eu coloquei. Você vai ver também a história de Ageu. O profeta Ageu viveu no tempo de Esdras. Calma, vai dar tudo certo, amém? O profeta Zacarias viveu no tempo de Ageu. E Ageu viveu no tempo de Esdras. E quando a gente estiver lendo aqui algumas coisas, você vai entender, então, quando Esdras estava reconstruindo o templo, ajudando lá o culto e tal, aí se eu ler um negócio no livro de Ageu, você vai colocar, então foi na época da reconstrução, quando eles... vai encaixando o que o cara está falando. Não? Né? Você vê, você quer ver uma coisa? Você quer ver só uma coisa aqui? Esdras, aí, abre. Que Bíblia fechada, Paulo? Que história que é essa? Seu marido mandou fechar? Vamos lá, Esdras capítulo, só para você ver, eu não vou falar o detalhe, Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, abre para você ver. Só para você falar assim, rapaz, o pastor não está enganando, não, está mesmo, é verdade. Você vai falar assim, o pastor desgramadinho, onde que ele aprendeu isso? Esdras 5, olha aí Esdras 5. Olha o verso 1, olha o verso 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles.
Então se levantaram, olha agora, então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Ei, agora você fala, você viu o Ageuzinho ali? O Ageu e Zacarias ajudando Zorobabel. Ajudando Zorobabel, profetizando e ajudando. Agora, abre o livro de Ageu, vamos lá no livro de Ageu. Nem que a gente está desviadinho dos... Não é desviado de Jesus, não, desviado. Vamos lá no livro de Ageu, vai lá no livro de Ageu, lá no livro de Ageu agora. Procura o livro de Ageu lá na frente, o Ageuzinho. O Ageuzinho. Só para você ver, irmão, que coisa linda. Ageu. Ageu. Eu não vou ler, só capítulo 1, verso 1. Só para você ver se eu estou falando. Ageu 1, verso 1. Ó. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A quem? A quem, irmão? A Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Não vou ler agora não, tá vendo? Só o detalhe, tá vendo? Para quem que Ageu está falando? Está falando com Zorobabel. Quem é o Zorobabel? Que nós já mostramos para vocês, é o cara que foi lá, né? Olha agora, olha o Zacarias, vamos no Zacarias. Vai na frente um pouquinho aí. Nosso irmão Zaca, vamos no Zaca. Zaca, vamos lá no Zaca. Zacarias, capítulo 4 de Zacarias. Capítulo 4 de Zacarias, só para você ver, confirmar, Ageu e Zacarias trabalhando junto com Esdras e com Zorobabel. Ó, Zacarias 4, versículo 6. Ó. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Quem é Zorobabel, irmão? Olha o que Zacarias falou para ele. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Zacarias está instruindo Zorobabel no que ele está vivendo? Porque Zorobabel está passando uma luta para reconstruir o templo lá que Esdras está se referindo. Aí Zacarias vai falar para ele, ó, não tem briga, não quero confusão, não quero nada. Zacarias vai falar para ele, não por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então ele está ajudando Zorobabel na reconstrução do templo lá em Jerusalém. Tudo bem? Sim, amém? Vamos continuar então, vamos lá. Olha ali, ó, segundo retorno, 457, com Esdras, ó, o segundo retorno, depois o Neemias, ó, no ano 445, lá no outro está 444, diferença de um ano para lá para cá, tá vendo? Ó? Primeiro retorno com Zorobabel, segundo com Esdras, terceiro com Neemias, retornaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Tudo bem, tá, vamos pular aqui, ó, Neemias, e Malaquias, não vou avançar não, Malaquias viveu no finalzinho, né, do meio para frente de Neemias. Malaquias é o último livro profético do Antigo Testamento. E Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento. O último livro que conta a história do Antigo Testamento é Neemias. O último livro que conta a história é Neemias. O último livro que conta, que é profético, é o Malaquias, tá? Então vamos lá, gente. Olha aqui, ó, reconstrução da cidade do templo. Ano 1 depois de Cristo, 2021. Vamos lá para outro slide. Ó, não vai dar para nós falar hoje. Eu vou continuar semana que vem. Nossa hora já foi. Mas o que eu quero? Eu vou só mostrar para vocês lá em Esdras. Vamos lá em Esdras então? Para a gente fechar aqui a nossa noite aqui. Na semana que vem a gente continua de novo, não tem problema não. Vamos lá em Esdras. Volta um pouquinho no Esdras lá então. Esdras. Esdras, capítulo 3.
Esdras capítulo 3. Está na mão, sim? Ó, quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Então, segundo o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos, ofereceram holocaustos diários conforme o número ordenado para cada dia. Depois disto, apresentaram o holocausto regular e o das luas novas, de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Então olha aqui em mim agora, olha aqui agora. Quando eles vão para construir a igreja, o templo, primeira coisa que eles fazem, irmãos, é o altar. Olha aqui no verso 3, olha o capítulo 3, verso 2, capítulo 3, verso 2 de novo. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos começaram a edificar o altar do Deus de Israel. Olha, irmão, antes de construir a casa, eles construíram o altar para oferecer louvores e adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Depois é que vão lançar os fundamentos da casa para construir a casa. Me terminar aqui e dizer para você, meu irmão, não adianta estar bonitinho por fora se o altar está quebrado por dentro. Primeira coisa que deve ser restaurada, o nosso altar, o nosso interior diante do Senhor. O Senhor vai depois trabalhar por fora, vai trabalhar outras coisas, mas a primeira coisa, nosso coração, o altar tem que estar preparado para oferecer adoração e louvor ao Senhor. E você vê que quando eles fazem isso, no verso 3, apesar do terror que estava. Por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a pressão é grande para a gente não continuar no caminho e não continuar oferecendo louvor e adorar o Senhor. Esdras vai começar a mostrar a restauração. Jesus é o nosso restaurador. Jesus veio para restaurar a gente de dentro para fora. Começou a trabalhar no nosso espírito, no nosso altar. Amém? Aleluia? Deixa o Espírito de Deus trabalhar então, meu irmão. Amém? Não é da noite para o dia que se restaura. Mas é o primeiro ponto, nosso espírito foi tocado pelo poder de Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração, no seu interior. Amém? Vamos ficar em pé. As demais coisas serão acrescentadas. Semana que vem a gente continua para poder entender essa questão da restauração aí. Amém? Aleluia? Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, que nós não venhamos a desistir, Senhor, mas que possamos seguir em frente, porque o Senhor está restaurando o altar, está restaurando o nosso interior, para que nós possamos celebrar ao Senhor as festas, celebrar ao Senhor em louvor e honra a Ele, dedicar a Ele a nossa vida, o nosso coração. Por isso que a tua palavra diz, entregar de fato a nossa vida para o Senhor, e as demais coisas serão feitas, serão acertadas, serão corrigidas. Buscar primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Tua palavra diz, filho meu, dá-me o teu coração. Que o irmão e a irmã possam dar o coração para Jesus. E o Senhor vai fazer uma grande obra. Perdoa nós, Senhor, perdoa cada um de nós e nos ajuda a seguir em frente. Glória a Deus. Porque Deus está restaurando. O Senhor Jesus veio restaurar, aleluia, de dentro para fora. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Espírito Santo, por cada vida. Que o Senhor continue
a restauração continue fazendo de nós uma nova criatura, um novo homem. Glória a Deus, aleluia. Uma ótima noite para os irmãos, uma ótima semana. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo guarde e proteja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimenta o irmão, a irmã fala para ele, irmão, Deus está restaurando as nossas vidas. Glória a Deus, Deus abençoe.